Meu marido me abandonou durante o tratamento de câncer. 4 anos depois, ele quis voltar sem saber que eu estava livre do câncer e vivendo com o ex que ele sempre teve ciúmes. Há 5 anos, me casei com meu ex-marido Jerry. Cerca de 1 ano depois, ele me deixou durante uma das piores fases da minha vida. Naquela época, ambos tínhamos 25 anos. Namorávamos há cerca de 3 anos após a faculdade e nos casamos porque parecia o próximo passo mais óbvio, já que éramos felizes juntos. Estávamos casados há cerca de 4 meses quando, de repente, fui diagnosticada com câncer cervical estágio 2. Havia sinais há alguns meses, mas atribuímos isso a cansaço geral e doenças leves. Quando as coisas pioraram, levamos minha condição a sério, e foi então que recebi o diagnóstico. Depois disso, estive entrando e saindo do hospital regularmente. Nos primeiros meses, Jerry foi extremamente prestativo. Ele cuidava muito bem de mim, lidava com todos os relatórios médicos e mantinha contato com os médicos. Eu sentia que não precisava me preocupar com nada. Quando comecei a quimioterapia e a perder cabelo, ele raspou a cabeça em solidariedade. Em resumo, ele era literalmente perfeito. Mas, com o passar do tempo, ele começou a perder a esperança. Após quase 6 meses de tratamento sem sinais de melhora e com meu quadro piorando lenta, mas constantemente, ele começou a se distanciar de mim. Mesmo quando eu tentava falar com ele, ele me ignorava. Já enfrentava muita coisa, e o comportamento dele me fez sentir rejeitada, algo que eu não conseguia suportar. Comecei a provocar brigas apenas para chamar a atenção dele, o que funcionou por um tempo, mas ele acabou se afastando ainda mais emocionalmente. Finalmente, cerca de 2 semanas antes do nosso primeiro aniversário de casamento, acordei e ele tinha ido embora. Tudo o que ele deixou foi um bilhete na mesa de cabeceira dizendo para não procurá-lo porque ele não queria ser encontrado. Tentei ligar e mandei várias mensagens, mas nenhuma foi entregue. Percebi que ele tinha me bloqueado, tanto no celular quanto nas redes sociais. Entrei em pânico e liguei para meus sogros, que alegaram não saber de nada e prometeram me dar notícias, mas nunca o fizeram. Contei aos meus pais, que vieram morar comigo para cuidar de mim em sua ausência, que pensamos que seria temporária. Infelizmente, ele nunca voltou. Fiz o meu melhor para encontrá-lo, mas nunca consegui. Ele simplesmente desapareceu para sempre, e levou muito tempo para me recuperar emocionalmente. Estive incrivelmente deprimida por um longo período. Tentei contato com meus sogros várias vezes após o desaparecimento, mas eles só responderam 1 mês depois, quando me visitaram de forma fria e distante. Descobri que estavam ali apenas para me entregar os papéis do divórcio. Estava devastada, percebendo que tinham mantido contato com Jerry, mas não me revelaram nada. Disseram que ele não queria mais nada comigo, estava arrependido, mas não podia desperdiçar a vida dele comigo. Fiquei profundamente magoada, pois estava claro que ele me deixou porque eu tinha câncer e ele não queria mais cuidar de mim. Não é como se eu não entendesse o que ele estava passando, deve ter sido difícil para ele. Mas, no mínimo, ele poderia ter tido uma conversa comigo. Após 3 anos de namoro e 1 ano de casamento, era o mínimo que nos devíamos, uma conversa honesta e transparente sobre nossos sentimentos. Ele nem sequer achou que me devia isso, e foi por isso que saiu sem dizer uma palavra. Demorei a aceitar isso emocionalmente, mas quando seus pais me entregaram os papéis do divórcio, assinei sem drama. Já era óbvio que não havia nada pelo que lutar nesse relacionamento, então era melhor deixar isso de forma digna. Contratei um advogado para revisar os termos, que, sinceramente, eram bastante justos. Além disso, em 1 ano de casamento, não tínhamos bens em conjunto, e nenhum de nós queria prolongar aquilo. Assim, após o período de espera, finalizamos o divórcio sem sequer nos encontrarmos. Tudo o que eu precisava comunicar a ele era feito por meio do meu advogado, que falava com seus pais e advogado. Foi um divórcio sem contestação, e não havia necessidade de nos vermos. Depois disso, também não ouvi mais nada dos meus sogros. Mesmo completamente devastada, sabia que precisava seguir em frente de alguma forma. Meu estado de saúde começou a piorar por causa do desgosto que sofri.
Apesar de meus pais tentarem ser fortes por mim, era evidente que era difícil para eles me verem assim. Por causa deles, sabia que não podia desistir da vida, mesmo que fosse tentador na época. Decidi lutar pela minha vida. Não sei se foi algo mental ou se o tratamento começou a funcionar, mas de alguma forma consegui superar. Hoje estou bem e, há 3 meses, estou livre do câncer. Não foi nada fácil, e nos últimos 4 anos, tudo o que fiz foi tentar ser grata pela minha vida. Parte dessa gratidão significava estar pronta para dar a mim mesma uma segunda chance no amor. Por isso, concordei em deixar meu ex-namorado, Andy, se mudar para minha casa há 6 meses. Um pouco de contexto sobre mim e Andy. Nos conhecemos na faculdade e namoramos por 2 anos, mas nos separamos pouco depois da formatura porque queríamos coisas diferentes na vida. Andy e eu fazíamos parte de um grupo maior de amigos, e foi assim que conheci Jerry, já que ele fazia parte do mesmo grupo. Após a formatura, Andy e eu não mantivemos contato, mas alguns meses depois de terminarmos, Jerry me procurou e começamos a conversar. Viramos amigos e, em poucos meses, ele confessou que sempre teve sentimentos por mim, mesmo na época da faculdade, mas nunca agiu porque eu estava com Andy. Agora que Andy e eu havíamos terminado, ele queria me convidar para sair. Depois de alguns meses, aceitei. Foi assim que acabamos juntos. No entanto, mesmo depois de nos comprometermos, Jerry sempre foi um pouco inseguro em relação a Andy. Embora eu tivesse mantido amizade com Andy após o término, acabei afastando-o da minha vida, eventualmente bloqueando-o por completo, porque sabia que Jerry não se sentia confortável com ele. Nossos amigos em comum me contaram que Andy ficou muito decepcionado com o fato de eu tê-lo excluído depois de começar a namorar Jerry. Mas, honestamente, na época, Jerry era mais importante para mim do que qualquer outra pessoa. Eu estava muito séria com ele. Eventualmente, me casei com Jerry e esqueci Andy por completo. Mas então, Jerry e eu nos divorciamos. Embora eu nunca tenha publicado nada sobre isso nas redes sociais, contei a alguns amigos, e acredito que foi assim que Andy descobriu sobre o divórcio e meu diagnóstico. 5 meses após a finalização do divórcio, Andy entrou em contato comigo por e-mail. Ele disse que sentia muito pelo que eu estava passando, tanto pelo divórcio quanto pelo câncer. Também mencionou que gostaria de ser meu amigo novamente, mas entenderia se eu não me sentisse confortável com isso. Ele foi muito doce no e-mail, dizendo que estaria sempre disponível se eu quisesse conversar. Na época, eu ainda estava em choque por Jerry ter me deixado, então não respondi ao e-mail por 10 meses. Pensei nisso várias vezes e até considerei responder, mas não conseguia fazer isso até finalmente aceitar que Jerry não voltaria. Após esses 10 meses, contei a alguns amigos sobre o e-mail, e eles insistiram que eu ao menos respondesse ao Andy, nem que fosse de maneira amigável. Foi exatamente o que fiz. Não tinha nenhuma intenção de reatar com ele ou algo assim, apenas queria esclarecer as coisas entre nós, já que ele obviamente estava tentando fazer o mesmo. Respondi de maneira completamente platônica, e começamos a conversar. Eventualmente, voltamos a ser bons amigos, e era ótimo ter alguém com quem conversar regularmente, especialmente porque Andy sempre me entendeu como ninguém. Embora eu tivesse outros amigos, sempre houve algo especial entre nós, e conversar com ele me fazia feliz. Meus pais notaram isso e me incentivaram a continuar falando com ele, mesmo que fosse só como amigos. Durante alguns meses, conversávamos apenas online, mas ele começou a me visitar em casa. Lentamente, fomos nos aproximando novamente. Embora eu não estivesse pronta para voltar com ele, Andy nunca desistiu de mim. No ano passado, ele finalmente me disse que nunca deixou de me amar. Saber que eu tinha começado a namorar Jerry havia sido uma grande decepção para ele, mas ver que eu estava feliz foi suficiente para ele se afastar de nós dois. Agora que Jerry não fazia mais parte da minha vida e que Andy e eu havíamos nos tornado amigos novamente, ele sentiu que precisava me dizer a verdade, ele ainda me amava. Ele deixou claro que não esperava que eu voltasse com ele, mas precisava tirar isso do peito. Agradeci pela honestidade dele, mas fiquei muito confusa. Já fazia 3 anos desde o meu divórcio, e pensar em Jerry no nosso passado ainda me incomodava porque nunca tivemos um encerramento adequado.
Estava dividida entre seguir em frente ou não, embora gostasse muito do Andy. Honestamente, já estava praticamente certa de que o amava mais do que antes. Meus pais e amigos conversaram comigo e me lembraram que já haviam se passado 3 anos desde o divórcio. Disseram que, se Jerry não tinha voltado até agora, era porque ele nunca se importou de verdade comigo e nunca se importaria. Era hora de eu me dar uma segunda chance, especialmente porque minha saúde estava melhorando. Depois de lutar pela minha vida, percebi que precisava valorizar o que tinha no presente, porque nunca se sabe o que pode acontecer no futuro. Eles me convenceram a parar de viver no passado e dar uma chance ao Andy. Então, algumas semanas após a confissão dele, decidi voltar com ele. Alguns meses depois, Andy me disse que queria ser a pessoa a cuidar de mim. Ele queria se mudar para minha casa, e, após refletir sobre isso, meus pais e eu concordamos. Como Andy já passava a maior parte do tempo na minha casa, parecia mais prático que ele se mudasse de vez. Concordei, e ele veio morar comigo. Desde então, temos vivido juntos, e tem sido maravilhoso. Amo tê-lo por perto. Algumas semanas após ele se mudar, quando já estava familiarizado com minha rotina, meus pais voltaram para casa. Eles ainda me visitam regularmente, mas agora têm tempo para si mesmos, o que é algo que valorizam muito. Embora eu ainda não esteja pronta para um segundo casamento, Andy e eu discutimos a ideia. Talvez, no futuro, possamos pensar nisso. Por enquanto, tenho aproveitado o fato de estar livre do câncer e vivendo com alguém que realmente me ama, e a quem eu realmente amo também. Tudo estava perfeito até que, na semana passada, Jerry entrou em contato comigo. Jerry finalmente me desbloqueou de todas as redes sociais e me enviou uma mensagem no Facebook. Ele admitiu que me tratou muito mal e que eu não merecia isso. Disse que sabia que não era minha culpa ter sido diagnosticada com câncer ou não responder bem ao tratamento. Explicou que, por frustração e covardia, decidiu me abandonar sem sequer conversar comigo. Ele disse que sentia que me devia um encerramento e, mais do que isso, queria reatar comigo. Durante os últimos 4 anos, tudo o que ele havia feito foi sentir minha falta terrivelmente. Ele disse que estava pronto para dar uma segunda chance ao nosso casamento e, se necessário, cuidar de mim pelo resto da vida. Estava disposto a fazer de tudo para consertar as coisas. Convidei Jerry para me visitar, mas não pelos motivos que ele imaginava. Minha intenção era óbvia, eu queria machucá-lo. Eu não havia postado nada sobre meu diagnóstico ou minha recuperação em lugar nenhum. Somente minha família e amigos mais próximos sabiam que eu estava bem agora. Então, obviamente, Jerry ainda acreditava que eu estava lutando contra o câncer. Depois de desaparecer por 4 anos, ele decidiu finalmente voltar para mim. Isso me insultou profundamente. Ele realmente achava que eu o aceitaria de volta após como ele me tratou e ignorou minha existência por todos esses anos? Fiquei furiosa ao ler a mensagem, porque estava claro que ele realmente acreditava que eu o aceitaria sem questionamentos. Ele nem sequer se deu ao trabalho de explicar o que esteve fazendo durante esses 4 anos. Era como se ele estivesse tão confiante de que eu ainda estivesse esperando por ele. Isso me deixou muito irritada, então decidi ensiná-lo uma lição. Convidei-o para minha casa apenas para mostrar como minha nova vida estava. Ele não fazia ideia de que eu estava vivendo com Andy, porque nunca fui do tipo que expõe relacionamentos nas redes sociais. Eu só tinha postado sobre Jerry quando nos casamos, então, muito poucas pessoas sabiam do meu relacionamento com Andy, e ninguém que estivesse em contato com Jerry. Então, alguns dias atrás, quando Jerry apareceu na minha porta com flores e chocolates, a primeira coisa que fiz ao abrir a porta foi chamar Andy para se juntar a mim. Falei para Jerry que, embora apreciasse suas desculpas, as flores e os chocolates, eu havia seguido em frente com minha vida e não o queria de volta. Ele imediatamente perdeu o controle, porque Andy era a única pessoa de quem ele sempre teve insegurança. Ele começou a surtar, dizendo que eu o havia traído e me acusando de infidelidade. Não entendo como isso poderia ser considerado traição, já que eu não estava mais com Jerry quando voltei a me relacionar com Andy. Mas, de qualquer forma, não me importei com sua reação, porque tudo o que eu queria era chocá-lo, e consegui.
Enquanto ele tinha um colapso emocional na minha varanda, fechei a porta e voltei para assistir TV com Andy. Para deixar claro, eu não contei para Andy que Jerry estava vindo, mas ele não se importou com o que eu fiz. No entanto, meus pais e amigos acharam que não havia razão para isso. Eles acreditam que eu poderia simplesmente ter ignorado Jerry, já que essa atitude só trouxe toxicidade de volta para minha vida. Sinceramente, acho que eles têm razão. Após aquele dia, os pais de Jerry não pararam de me procurar, acusando-me de ser completamente insensível. Eles disseram que, se eu já tinha seguido em frente, não deveria ter convidado Jerry para minha casa, dando-lhe falsas esperanças. Segundo eles, ele estava arrependido e queria consertar as coisas, e que eu o arruinei emocionalmente de propósito. Também tiveram a audácia de sugerir que eu tinha um caso com Andy todo esse tempo, mesmo sabendo que passei 4 anos focada apenas em me recuperar. De repente, me tornaram a vilã, agindo como se Jerry fosse totalmente inocente em toda essa situação. Meus pais e amigos disseram que minha atitude foi desnecessária, embora entendam que eu quisesse me vingar. Disseram que, no final das contas, foi algo meio mesquinho da minha parte. Apesar de me sentir um pouco culpada, não acho que devo desculpas a Jerry. Ele me deixou quando eu mais precisava, e seus pais nunca foram apologéticos. Não sei por que esperam que eu perdoe e siga em frente como se nada tivesse acontecido. Atualização 1. Conversei com meus pais e amigos sobre o que fiz. Não nego que fui mesquinha e desnecessária. Poderia ter evitado todo o drama simplesmente não respondendo a Jerry, mas senti que precisava de um encerramento. Agi no calor do momento e, embora provavelmente não tenha sido a melhor forma de lidar com isso, também não me arrependo. Decidimos não falar mais sobre isso porque, para eles, não é algo tão grave. Já Jerry e seus pais continuam enviando mensagens, exigindo que eu peça desculpas pessoalmente. Atualização 2. 3 dias depois, Jerry e seus pais apareceram na minha casa pela manhã. Quando abri a porta, começaram a exigir que eu desse explicações a Jerry, alegando que ele estava muito confuso. Revirei os olhos e disse que não iria entretê-los. Expliquei que Jerry não achou necessário me dar explicações quando me abandonou, e agora ele não tinha o direito de exigir isso de mim. Alertei que, se eles não saíssem, eu chamaria a polícia. Após mais algumas provocações, eles finalmente foram embora. Andy, que estava em casa, gravou toda a cena e decidimos que, se voltarem, entraremos com um pedido de restrição. Atualização 3. Poucos dias depois, recebi um e-mail de Jerry. Ele disse que estava se mudando para a Europa com seus pais e prometeu nunca mais me incomodar. Admitiu que foi um covarde por me abandonar e que nunca conseguiu se comprometer com ninguém desde então. Por fim, percebeu que não tinha o direito de interferir na minha vida com Andy. Senti um enorme alívio. Finalmente tive o encerramento de que precisava. Agora, estou pronta para começar um novo capítulo com Andy, e estamos discutindo a possibilidade de casamento nos próximos meses. Sinto que estou preparada para viver minha vida ao máximo novamente. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Enquanto isso, clica em um desses vídeos que separei para você.